Estamos hoje dando início a mais um estudo a respeito assim dos nossos dias. Nós já fizemos o estudo do Apocalipse Revelado, fizemos uma síntese do livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse faz muita menção ao livro de Daniel, como outros profetas também, Zacarias, Ezequiel, Isaías. Mas podemos dizer que o texto base assim, para o Apocalipse é Daniel 9, 27. Então, muito bem, 24 a 27. Então, hoje nós vamos começar a estudar o livro de Daniel. Nesse vídeo nós vamos apresentar o contexto da época, quando surgiu Daniel, e depois nós vamos discorrendo em cada capítulo os principais eventos que tem tudo a ver conosco nos dias atuais. Claro que muita coisa aconteceu lá atrás, ficou lá atrás, a parte histórica, mas nós temos a parte de revelação, a parte messiânica. Haja vista que ainda há um aberto ainda na última semana de Daniel para acontecer no nosso futuro próximo. Então nós convidamos a vocês que nos têm acompanhado de forma simples, ninguém vai querer discorrer, entrar nas grandes dificuldades que o livro apresenta, devido exatamente à compilação e devido exatamente à autoridade do livro, né? Quem compôs o livro realmente foi Daniel, que escreveu e tal. Há muita controvérsia, como tudo há muita controvérsia, cada um quer emitir uma opinião, mas nós vamos ver naquilo que a palavra nos diz. Não é? E apresentando esse livro, nós começamos a ir lá nós vamos voltar aqui, olha, é muito tempo, nós estamos no ano 2020, coloquei mais 600 anos e mais alguma coisa também, já vai dar em 2600 e mais alguma coisa anos atrás, não é fácil. Mas nós vamos aos fatos, aos relatos. Nós precisamos compreender o contexto da época. Deus já havia decretado através de seus profetas que assim como Israel havia também sido deportado e desaparecido do mapa, podemos dizer assim, no ano 722 pelos assírios, nós devemos entender que Israel não aprendeu a lição. Israel não aprendeu. Israel deveria ficar atento ao que estava acontecendo com os seus irmãos do norte, mas infelizmente não aprenderam a lição. Pecado é um negócio sério. Então veja bem, no contexto geral, após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Se você ler o livro de Reis e o livro de Crônicas, os dois livros, você vai compreender toda a história. É necessário que você leia, porque você vai entender também o surgimento dos outros povos também e como Deus usou esses outros povos para castigar o seu próprio povo. Não é que Deus faz assim. Não é? Então vamos lá. Então, com a morte de Salomão, o reino foi dividido. Roboão ficou, né, o sucessor deveria manter o Reino Unido, mas Deus já tinha um propósito de separar. Deus que sonda os corações e que conhece o nosso futuro, como também o nosso, antes de nós existirmos, ele sabe todas as histórias, ele sabe de tudo, a verdade é essa, a sua onisciência é maravilhosa, é tremenda, como ele é poderoso também, onipotente, não é? Então veja bem, então o reino foi dividido. As 10 tribos do norte seguiram, consagraram, né, o Jeroboão, e ali eles seguiram o caminho deles. Roboão até que tentou ir atrás, né, usar as armas tal para trás. Não, mas aí Deus disse, olha, deixa para lá. Isso é coisa minha. Então Roboão ficou com a tribo do sul, Judá, né? Benjamim, juntamente com ele, né? As outras duas tribos. Então veja bem. E aí continuou, se você ler o livro de Crônicas, você vai perceber que vai narrar tão somente os reis de Judá. Por quê? Porque o autor de Crônicas, ele traça o perfil dos reis que sucederam a Salomão, e no caso a Davi tendo o quê? O perfil, Davi sendo o rei por excelência, apesar de suas falhas, mas ele tinha um coração voltado e devoto totalmente para Jeová. Então o padrão era Davi, e não fez como seu pai Davi. Sempre você vai ver isso lá nas traduções, ou entraram em contradição e seguiram os passos do seu pai biológico, o anterior, e assim vai. E assim você vai observar que houve vários reis que realmente foram reis que fizeram a diferença, também tem vários que não valeram uma pataca furada, como dizemos, né? Foram totalmente contrários aos projetos de Deus. E aí não deu outra. O povo foi se deteriorando espiritualmente mais até chegar ao seu fim, né? Quando Nabucodonosor ascendeu a supremacia babilônica. Então vamos lá. Então, no contexto geral, veja bem, nós podemos perceber que Ezequias foi um grande rei, né? Um grande rei. Lá estava ao lado de Ezequias o nosso profeta Isaías também. Então, morrendo Ezequias, assume Manassés, que foi uma tragédia, né? Uma tragédia, Manassés, chegando a matar até o seu primogênito e oferecer em holocausto, né, aos deuses pagãos, coisa horrível. E assim Deus castigou a ele, o levou cativo para uma terra distante, mas ele se arrependeu, se humilhou, voltou, tentou fazer algumas reformas, mas não foi suficiente. O povo já estava se deteriorando espiritualmente. Depois de Manassés, assume quem? Amon. Amon assumiu, reinou o quê? Só 2 anos. Amon assumiu no ano 642. Né? Tragédia, seguiu os passos do seu pai Amon. Aliás, perdão, Manassés.
uma tragédia. E ali ele foi morto. Né? Assume quem agora? Josias. Josias foi aquele rei, assumiu no ano 640. Josias reinou entre o ano 640 e o ano 609. Ele assumiu o reino com 8 anos de idade. Evidentemente que teve tutores, né? Até ele chegar na fase a 16 anos, quando ele assumiu o reino. Né? Ele assumiu com 8, mas quando ele, depois de 8 anos do seu reinado, quer dizer, com 16 anos, ele começou a buscar a Deus e promover aquelas reformas como consequência da sua fé. Só que o coração do povo já estava deteriorado. Porque quando o rei assumiu uma posição de fidelidade a Jeová, aos seus mandamentos e estatutos, e cumprir todas aquelas ordenanças, o povo ia acompanhando o rei, porque afinal de contas, ou não fazia aquilo, ou o rei mandava, né, matar. Em outras palavras, né? Então, veja bem, então ficava naquela superficialidade. E Deus, como sonda os corações, sabia que aquele povo estava irremediavelmente perdido, porque o pecado faz isso com a pessoa. Vai nos tornando cegos e aquilo vai aumentando até um ponto que você se torna totalmente sem enxergar nenhuma razão espiritual na sua vida. Então, veja bem, então Josias se levanta, entende, começa a buscar a Deus e começa a promover uma forçosa, digamos assim, mudança religiosa. Começa a destruir os altares dos pagãos, que era o próprio povo que adorava, o povo judeu, juntamente com aqueles lá que haviam ficado no Reino do Norte, e começa a promover essa mudança na marra, na força. E o povo, claro, ia obedecendo, né, que era louco fazer o contrário. Né? Então ele foi esse povo. No ano, no caso 627, Jeremias começava o seu ministério, ali se abraçou, podemos dizer assim, com Josias, e aí a coisa andou maravilhosamente bem. Mas o coração do povo estava longe de Deus. Né? O que acontece? Deus tira Josias prematuramente. Josias morreu com 39 anos. Né? Ele reinou 31, com mais 8 que tinha, 39. O que é que Josias faz? Né? Josias se mete numa confusão dos outros. Né? O reino de Judá sempre foi muito assim perseguido, né? Porque se tornaram quase como vazados dos assírios. Os assírios têm uma supremacia muito longa. Né? E aí houve, digamos assim, a Média começou a aflorar, né, como uma grande nação, e em 614 a.C., tomaram uma das suas principais cidades, né, os medos. E no ano 612, a capital Nínive foi destruída pelos medos e babilônicos, né? Agora já os dois juntos. Né? E aí os assírios ficaram, pronto, isso acabou. Mas ainda houve aqueles focos, aquele povo espalhado, e de repente eles começaram a se reunir de novo, né? E aí os babilônicos voltaram, né? Nas suas conquistas. E aí o Egito, o faraó, veio em, podemos dizer assim, auxílio aos assírios. E ali estava quem? Passando pela Palestina estava quem? Judá. E na sua política externa, Judá, né, já ficando livre daquela vassalagem dos assírios, começou aquele sentimento anti-assírio, evidentemente. Né? E aí, quando o Egito vinha para dar uma força para os assírios contra os babilônios, que já estavam, né, já começando já a surgir, digamos assim, aflorar-se uma grande potência, nisso vai quem? Josias se meter no meio. Tanto é que o faraó Neco diz, olha, Josias, eu não tenho nada contra você não, senhor. A minha confusão, a minha briga não é com você. Sai daqui. Mas Josias resolveu tomar partido na sua política externa, já mais a favor dos babilônicos, né, contra os egípcios. E aí, Deus o tira. Ali o Neco o fere e o mata. E ali em seu lugar, coloca quem? Joacás. Né? Joacás. E Joacás, né, não reinou muita coisa não. Claro, acompanhando o pensamento do seu pai, não reinou muita coisa. Só foram 3 meses, Joacás. Você vai ver lá na leitura do livro de Crônicas, 3 meses. E aí, o que é que acontece com Joacás? Né? O rei Neco, né, o tira. Já cumpriu a profecia de Jeremias, que havia dito a respeito dele. Né? Capítulo 22, versículos 11 e 12. E ali coloca o seu irmão Joaquim, todos eles filhos de Josias. Joacás, filho de Josias, mas só reinou 3 meses, o próprio Neco tirou. Né? Joaquim, esse reinou 11 anos, reinou entre o ano 609 e 598. Porque aí nós vamos chegar aqui, nesse grande contexto das histórias das nações, porque Deus é no controle de tudo. Muita gente, porque não, Deus está no controle, é o que nós sempre dizemos.
A história está nas mãos de Deus. Então ele vai trabalhando. Né? Então, Joaquim no ano 609, aliás, perdão, Jeoaquim no ano 609, reinou 3 meses, bom, praticamente foi indiferente, né? Porque continuou, se levantou contra o dito cujo, faraó Neco. E Jeoaquim foi colocado e, claro, assumiu o compromisso, né? Não é daqueles pesados tributos, né? Para o faraó. E aí ele ficou no reino, ainda 11 anos. Né? Então, na verdade, agora nós vamos chegar onde nós vamos chegar no estudo de Daniel, porque aqui agora surge Daniel. Né? Então, Jeoaquim, queridos irmãos, o que aconteceu? E meu querido ouvinte, irá assistir esse vídeo também. Babilônia levanta. Babilônia foi, né, derrotando, foi expulsando os egípcios, vem subindo Babilônia. Né, para o norte, vem expulsando, né, os egípcios. E nessa caminhada, podemos dizer assim, nessa investida, né, a Bíblia vai dizer, os relatos irão nos dizer, né, que no 4º ano de Joaquim, né, Joaquim, né, ou seja, se ele assumiu no ano 609, o primeiro ano, segunda forma de expressar dos hebreus, já é o primeiro ano. Lá nos babilônios, não, só começa a contar o primeiro ano depois do primeiro ano que passa. Então, ele assumiu em 609, no 4º ano 605. No ano 605, Nabucodonosor vem expulsando os egípcios, né? E passando pela Palestina, chega lá do Joaquim. E ali ele leva Joaquim para Babilônia. E não só Joaquim, aí leva quem também? Daniel e seus 3 amigos. E outros também. Porque ele mesmo decretou, nós vamos ver no primeiro capítulo, mas vamos quando chegar lá, né, que escolhesse entre o povo, né, os conquistados, jovens, para servirem na corte babilônica. Mas deixa para o primeiro capítulo. Então nós temos aqui, aparece agora Daniel, no ano 605 a.C. Certo? Joaquim viveu mais, morreu no ano 598, mas morreu lá em Babilônia. Né? E lá assumiu, aqui no caso ele leva Joaquim e deixa o outro irmão dele, Joaquim. Ele só reinou 3 meses também. Nabucodonosor tira e coloca Zedequias, que esse sim assumiu em 597 e foi até o ano 586, quando Jerusalém foi destruída totalmente pelos babilônios, na terceira investida de Nabucodonosor, que segundo alguns foram 3 investidas, 605, 597 e 586. E aí acabou-se. Né? Acabou-se. Até a volta deles, que nós depois comentaremos isso no livro de Esdras e Neemias depois. Então veja bem, então esse é o contexto. Né? 605, Daniel vai deportado junto com seus amigos, né, para Babilônia. Aí nós vamos entender um pouco mais do livro. Então o livro de Daniel, na verdade, nós aqui, no nosso vernáculo português, ele já está traduzido. Né? Mas lá nos escritos que foram originalmente, Daniel escreveu o capítulo 1º, preste atenção, o capítulo 1º, fica atento, porque depois quando nós vemos o livro você vai entender por quê. O capítulo 1º em hebraico, e do 8 ao último em hebraico também. Aí houve o 2, entre o capítulo 2 e o 7, em aramaico. Por quê? Porque o aramaico era o idioma da época que se falava lá em Babilônia. Né? Ele já estava lá, certo? Então veja bem, por que ele escreveu o primeiro e do 8 ao último em hebraico? Porque interessa diretamente ao povo judeu, consequentemente a nós, nos nossos dias. Enquanto que o 2 ao 7, mais o quê? Digamos assim, ao povo em geral. Não só os babilônios, mas também a humanidade em geral, que nós vamos ver lá por quê, devido às visões que ele teve. Né? Então, essa é a diferençazinha. Então, ele foi o quê? Um autor bilíngue. Escreveu em aramaico, aliás, em hebraico, o seu idioma pátrio, seu vernáculo pátrio, e aramaico, aquele outro do qual ele aprendeu, né, quando foi para Babilônia. Ok? Então, muito bem. Então, ele foi esse profeta bilíngue. Agora, tem mais um detalhe. Você que é um estudioso, às vezes você tem uma Bíblia, mesmo em português mais hebraica, você vai ver que ele não está entre os profetas, ele está entre os escritos. Por quê? Porque, na verdade, ele não era um profeta. Ele não foi chamado com uma missão profética, como Isaías, Zacarias, os demais.
Mas ele foi chamado para ser um estadista, como José. José foi um estadista lá no Egito. Então ele foi chamado para ser um estadista e preparado para ser um estadista. Só que ele era um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Então Deus o usou. Né? O usou de tal maneira que revelou tantas maravilhas que chegaram até nós, no contexto da história da humanidade, e inclusive muita coisa que ainda virá acontecer, que nós vamos ver no transcorrer do livro. Né? Nas suas visões, naquilo que Deus o revelou para ele que iria acontecer, no transcorrer da história pode ser das sociedades, ou dos países, ou da humanidade, como você queira. Né? E muita coisa ainda que vai acontecer ainda, que só em Apocalipse finalizará. Então esse é o livro de Daniel. Né? Não é considerado um livro assim nos escritos judaicos, quando compilaram, quando fecharam o cano do Antigo Testamento pelos judeus, pelo fato exatamente disso aqui. Ele foi o último livro que foi aceito e entrou nos escritos exatamente por causa desse detalhe. Né? Porque o ministério dele não foi especificamente profético, mas sim de ser um estadista. E assim nós devemos também, você que é um funcionário público, você que... entendeu? Porque essa foi a função dele a vida toda. Então, veja bem que o seu ministério, podemos dizer assim, pense bem, diz que ele era jovem quando ele foi levado para o Babilônia. Se foi no ano 605, e lá vai dizer no primeiro capítulo, que nós vamos dizer lá na frente, lá no próximo vídeo, que ele, digamos assim, ele trabalhou até no primeiro ano do rei Ciro. E o rei Ciro, nós sabemos, foi em 539, quando ele conquistou a Babilônia. Então veja bem, então ele viveu um bocado, fazendo umas contas aqui, dá 66 anos. Fora a idade que ele já tinha, quando foi para a Babilônia, talvez uns 16 anos, 14 a 16 por aí, uns dias talvez fosse 12, fica-se entre 12 e 16, né, que ele ainda era muito jovem. Então veja bem, vai dar o quê? Uns 80 anos, mais ou menos a idade que ele viveu, de 80 para 90 anos. Né? Foi esse grande homem de Deus, sempre fiel à palavra. E Deus usou tremendamente. É esse nosso querido irmão que nós vamos assim, buscar no seu livro algumas coisas maravilhosas para a nossa boa caminhada aqui na Terra. Se você também, mesmo se você talvez não seja um cristão, mas tiver essa curiosidade, eu lhe convido para compartilhar conosco os vídeos seguintes a respeito do livro de Daniel. Vamos suscitar o máximo possível, porque o nosso propósito aqui não é buscar, porque só livros aqui sobre Daniel tem aqui um bocado aqui. Só nesse primeiro momento aqui tem aqui uns 6 sobre Daniel. Né? Uns 6, fora a própria Bíblia, que é a nossa fonte maior. Né? Mas aí vai fora, meio outros, isso aqui é só que eu procuro aqui, vai ter mais coisas ali fora, o que existe mais ainda, entendeu? Mas todos vão chegar no mesmo denominador comum. Então nós vamos levar para você a síntese das sínteses desse grande homem de Deus que nos deixou, digamos assim, primeiro um exemplo maravilhoso de como nós podemos sermos úteis aos propósitos de Deus, como também à nossa sociedade. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.